um só poder e autoridade eterna. Aquele quem um só legislador e único juiz, quem dá a vida e faz perecer o perverso. Hoje, abro algumas considerações no YouTube e outras plataformas para ouvir quais são as novidades do presente momento. E que me deu a razão e fundamento de estar aqui presente para fazer uma rápida exposição. Na Auri Verde, não lembro o nome do cidadão, Alexandre Pittoli. E do outro lado, em outro lugar, o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol faz a apresentação do escândalo da venda de sentenças de autoridades que corresponde ao segundo escalão, o segundo nível de toda a justiça chamada Alta Justiça do Brasil, ou superior, não do Brasil, de Brasília, em que o STF com o STE corresponde ao primeiro nível, teórico, mas abusivo, corrompido. Assim também, o segundo já manifesta essas considerações de um processo ou de um escândalo que surge da morte de um advogado e cujo celular dele está junto ao lado do corpo dele e a polícia retém o celular e vai observar que existem vendas de sentenças. Nesse sentido, em relação ao Auri Verde Brasil, do Alexandre Pittoli, agora escuto, está falando a respeito das questões de uma entrevista do PSD na figura do Kassab, ou seja, Kassab, o cabeça do PSD, cujo poder de fato tornou-se enorme e não perceptível, será possível que não percebam. E nesse sentido ele está dizendo que o projeto dele está ligado ao Tarcísio. E vai dizer, e complementando, porque o Bolsonaro está inelegível. Ali também está dizendo, com isso dá uma alfinetada no Lula. Olha, é claro que ele está dando suporte ao Lula. Mas por que ele está dando suporte ao Lula? Porque o projeto de poder do Kassab, com o uso do partido PSD, com todas as formas possíveis, nos fundos eleitoral e partidário e outros estados, sucede que o Kassab, para o cumprimento do seu projeto de poder, necessita do sistema do judiciário que está nas mãos do Lula ladrão, que a todos eles nomeou com o seu partido. Todos foram seus advogados, desde a morte de Celso Daniel, e outras tantas ocasiões, como no Lava Jato, e assim sucessivamente. E traz lembrança daquela condição em que a Dilma pensou dar um documento para ele e tornar-se, de fato, alguém que não fosse tocado. Bem, isso lá. Mas hoje é inviável. Haja o documento que eu for para alguém não ser intocável, o Supremo Tribunal Federal do Lula, e agora por interesse efetivo do Kassab, sem a qual o poder dele não existe, e nem o do Lula existe. Então veja que quando o seu Alexandre Pittoli fala a respeito que é um projeto de poder e que vincula o Kassab do PSD 55 e vincula o Lula em que sentido? No sentido do seu judiciário. O judiciário é dele, é outro poder. E o outro, que mais? Faltou legislativo? Está lá o Pacheco fazendo impedimento, é o cabeça do Kassab. Então veja que não existe o Kassab sem Alexandre de Moraes, ou seja, o Supremo Tribunal. Não existe nada também além do Supremo Tribunal
com o Conselho Nacional de Justiça ou o Tribunal Superior de Justiça. Não existe. Mas por que não verifica agora desse escândalo que o Dallagnol levanta? Quem os nomeou? Como é que eles chegaram lá? Quais processos que vão correr nas mãos deles? Faz um remissivo e veja qual era o curso do processo e o caminho que tomou. Busca o envolvimento do partido PT e do Lula nessas questões todas. Então, a respeito desses quadros todos, das pressões a respeito do PSD, de fato não foi insuficiência, tanto é que elegeram um monte de prefeituras em números maiores, embora em números menores de votos, que estão representados pelas grandes capitais. Tem uma evidência que o poder efetivo popular está na hora que se referencia a Bolsonaro. E creio que a figura do Malafaia está aí agora para atrapalhar. As razões, só sabemos se estivéssemos no mesmo lugar, como daquele jantar que fez o Moraes para tratar dos votos para derrubar o X, já previamente, e com a presença do Temer, com a presença do Alckmin e do Kassab. Estava lá o Pacheco, talvez o Alcolumbre. Então essa é a questão. Eu pergunto, onde é que está esse projeto de poder? Se um está com todo o judiciário na mão, superior, e o outro está com o legislativo, através do Pacheco. Mas a pergunta fica, quando diz o Kassab que o projeto dele está em Tarcísio, veja, mistura as bolas, essa confusão agora que envolve o Marçal. É uma evidência. Quem tem interesse que o Marçal chegue a algum lugar? Mas tem. O judiciário derruba ele, só querer fazê-lo. Como se quiser, derruba o Boulos. E o outro concorre sozinho. Esse é o poder. Faz o que quer. A ideia da urna, ou da votação, da democracia por eleição, de voto, é fantasia. Ninguém sabia o voto que tem na mão, não deram. Não dão. Quando eu fiz votação, eu votei no vereador, embora os meus 88 para 89 anos, aqui em Curitiba. E sucede que, na sessão em que eu voto, eu ia entrar, disse a dona Perão, aguarda um pouquinho, tem aquela senhora. Estava ela, de fato, na urna. Mas, no fundo, me foi dada a entrada, na minha idade, consideraram a minha idade. Fiquei de pé ali, em frente à mesa de 3 senhoras que estavam no domínio, o controle teórico daquele momento, daquele ambiente. E ali, observando agora a senhora insatisfeita na urna, dizendo que não saía, não fechava o resultado. Ela desvirou essas informações e não vê mais nada. Aí chamou um cidadão alto, jovem, seus 40 e poucos anos, talvez, agora, que pertence, evidentemente, ao atender como cabeça daquele lugar, e está agora conversando com ela, vendo a solução. Eu fiz menção verbal alta que todo mundo escutasse. Até que chega no momento, a moça, deu. A senhora já votou. Ou disse ela que apareceu alguma tela que não aparecia. Que era exatamente a figura da pessoa em que ela puseram o número correspondente. Aí fiz menção, muito bom. De certeza ela tem quem votou. A partir de quase 10 minutos dessa dúvida, em que a máquina tem uma resposta clara. Aí eu perguntei, me diga uma coisa, cidadão. Tem ata aí para ser feito já? Ela fazer na ata, transcrever qual foi a razão daquele problema que está discutindo com o senhor, e que assine o senhor e assine ela, e que assim cada procedimento não fique na dúvida de saber se o cara mentiu, deixou de mentir,
Depois vem um monte de gente falando que não deu certo quando foi votar e fica tudo no ar. Não existe ata presente, e nem um voto físico. Então, sobre esses quadros todos, já fiz menção a respeito da questão do Moraes ser derrubado. Eu disse, só existe uma forma. Ou o exército assume, derruba porque tem a força, e que o Kassab, o PSD, o Lula, coloca a sua milícia, ou traga lá com aquele cidadão do campo, lá invadindo o campo, para sustentar contra o exército a força que eles possam ter. Não existe outra. Por fundamentos de razão, está tudo no buraco, tudo nos infernos. Fazem o que querem. Mas esperam o quê ainda? Esperam o quê? Que os americanos mandem gente armada aqui para tirar aquele que o exército não tira? E tem que brigar com o nosso exército, que eles vão usar aí, baseado na ideia da autonomia, ou que seja, do Estado independente, soberano, como diz o Lula, e joga para todos os lados, colocando o Hamas como autoridade, o Hezbollah, isso e aquilo, a confusão, e essa gente toda envolvida, uns procedem do Líbano, outros procedem de lá, outros procedem de outro lugar, e assim, de tudo que é lugar, nós temos agora uma população que não é só mais o japonês trabalhando no campo, nem o italiano quando veio para cá. É só negociante. Assim eu vejo na figura do Temer, na figura do Kassab, dois homens desprezíveis ao meu olhar. Estou falando no campo do espírito, porque me foi dado o discernimento de saber os propósitos do coração deles. Assim, quando o Kassab faz menção do projeto do Tarcísio, é claro que ele está rompendo com o elo do Tarcísio com o Bolsonaro. E se ele está fazendo isso, não é o Tarcísio que ele pretende em algum lugar. Não quer deixar que nenhum se sobreponha. Seja o Tarcísio ou seja o Bolsonaro. É negócio. Negócio das Arábias. Que ele sabe fazer certamente bem. Esse é o campo. Então, se existe formação de fato patriota, eu tenho que conceber que é no jovem militar, não no velho, nomeado pelo Lula. Mesmo sendo do exército. E de um juiz, muito menos. Eu vi na minha vida questões de projetos contra o Estado, dizer o cabeça de alguém. Um vai dizer, nós somos como hienas, damos risada e comemos as próprias fezes. E outro vai dizer, o Estado não tem dono. Trabalhar contra um particular vai ter uma briga dura. Ele vai lutar pelo que é seu. Estado não. Estado se vende. Está na figura dos juízes. Então, eu recordo que muitos vieram tomar conhecimento de colocarem, de fato, advogados que pertenceram ao Estado, com livre trânsito. Como Moraes, no caso, quando é secretário anterior. Nesse livre trânsito, os tratos de gabinete, as proposições são feitas, são de um para o outro. Podem ser aceitas ou não serem aceitas. Mas uma coisa que me traz memória, eu tenho um irmão falecido, e ele tinha um amigo íntimo dele, muito fiel, um homem sério. Mas agora no escárnio, no sarcasmo, ele é revoltado. Quando chega meu irmão para falar com ele, era engenheiro, tratava de temas do DNR ou do DENIT, então vai dizer aquele cidadão do outro lado da mesa, amigo íntimo dele, fulano, me compra que eu gosto, oferta. Não é brincadeira. O que espera por ter as vestes disto e as vestes de outra forma? O que muda o mau caráter? Por ter um crachá de juiz, ter um crachá de advogado, ou ter um crachá de militar? O homem, de fato, não se corrompeu,
eu diria que os velhos, a partir de certo quadro, estão todos corrompidos. Todos que conviveram com os anos longos dos governos que procedem após a Revolução, tratada como Revolução Militar, de 64, todos eles obraram para tirar, para ficar com o domínio como eu te manifesto. E num governo tão longo, todas essas cabeças ainda jovens eram ideais, ali formados nas suas mentes, no seu proceder, nas suas intenções e bons propósitos. Não mais agora. Se tornaram corruptos, foram corrompidos e agora são corruptores. Não haverá em vara nenhuma desses homens que entre alguém não se torne um corrompido, ou vai ser lançado fora. Não tem serventia para o sistema. Então, reafirmo, sem de fato uma presença de algum militar que se levante, ou das agulhas negras, todas as academias ainda no seu ideal, e todos eles proclamem de mata insatisfação, como militares, oficiais superiores no vindouro, para que tenhamos esperança. Eu proporia que o seu Kassab, o seu Pacheco, se realmente são homens de caráter, digam, eu saio da política, eu fico nos meus negócios, da minha casa e da minha família. Por que não fazem? Vou dizer o quê? Haverá esperança neles? Isso é piada. Olha, se o Kassab diz que o projeto dele é o Tarcísio, claro que não é. É como eu disse, na história do Ló com Abraão, Abraão é um homem de caráter. É a expressão do pai do homem de fato, que alguém possa dizer, eu sou um judeu, eu sou um sírio, ou eu sou um libanês, ou eu sou um iraniano, um iraquiano, ou eu sou um europeu. Em Abraão, está na expressão de fato de eu recomendar alguém que de fato crê em Abraão. Mas a contramão do Abraão é o seu chamado, o filho do seu irmão. Irmão, é outra cabeça. E esse é o Ló. Ele está admirado ainda pelos brilhos das pedras, como do Kassab e de outros tantos, e do Pacheco. Creio você que o Pacheco não tem promessa de presidência? Por que tu acha que o Kassab está falando do Tarcísio em 26 e não pode participar? Já tem um comprometimento, certamente, com o Pacheco. No comprometimento com o Pacheco, claro que tem que ter a sustentabilidade dos tribunais. Ou tiram. Vai ser conflito. Não tem poder, de fato, legítimo. Poder corrompido não é legítimo. A burocracia não dá legitimidade. Esse é o quadro. Eu estou no engano? Quem me enganaria aos aos quase 89 anos que eu faço nesse mês? Diga. Já passei muito tormento, muitas dores e sofrimentos. E agora tenho também convívio com pessoas mais próximas, com dificuldades do pensar, nesse caos confuso de um lugar que não tem espaço para crer em alguém, dizer esse é honesto, eu posso depositar minha confiança nele. Então, eu vou reafirmar de todas as questões, o projeto está vinculando ainda a sustentar o Moraes. Se o Moraes cai toda a farsa dos tribunais superiores. Apenas basta que faça uma remissiva de todos os processos essenciais que foram de fato duvidosos e que eles procederam e realizaram. Tudo virá à tona. É só querer fazer. Está tudo registrado, não sei o que pagaram. Aí tem a questão do X. Porque o X penetra no âmago de todas essas máquinas.
Ninguém consegue esconder. Eu diria, se o X quiser, ele diz exatamente o que ocorreu em São Paulo em relação a essa questão, por exemplo, do documento chamado falso. É algo que não consigo compreender também. Por quê? Olha, se eu pego uma certidão, eu pego uma certidão. Pode ser um cartório, pode ser num órgão público. E sendo público, tem razão se eu peço. Por exemplo, se você é devedor, a vida vai ser lavrada pelo advogado do outro lado que quer pegar o seu dinheiro. O que você paga é a tua conta. Te pega, ele tira tudo que você tem. E vai fazer acordos com o juiz para te tirar tudo. Aí entra o campo chamado, se não é daqueles salgados graciosos, mas dos urubus que comem as carnes daqueles que trabalharam. No mesmo sistema que sustenta o sistema atual. Até na dívida de alguém particular, que todos querem participar do quinhão. Se eu já sei e vi isto, eles são bonzinhos. O mundo mudou. O mundo era um antes do Kassab. Agora o Kassab chega de farsa. Acabe com essa democracia falsa, fraudulenta. Se as instituições são fraudulentas, que urna é saudável? A urna é o homem, seus conteúdos e valores. Mas se não tem valor, nada subsiste. Falei errado. Estou mentindo, estou acusando o Kassab, eu estou acusando Temer, estou acusando Moraes. Eles se acusam, só não se manifestam em cada palavra que declaram. Se tem projeto de poder, a pergunta, poder em que sentido? Dentro do mesmo campo de ação para frente, ou tu pretende, de fato, o partido que elegeu muitos vossos legisladores, coloque no lugar apropriado em que a Constituição tem valor superior aos teus projetos, ô Kassab? Ou ao Kassab de um outro? Claro que vão tentar corromper o Tarcísio, é uma evidência. Vivem da corrupção, se alimentam dela. Nesse sentido, a figura do Bolsonaro continua a ser o referencial do povo. Então, apenas ele mantém a coerência das suas declarações. Não faça nada, que tudo mais, como diz o Altíssimo, fará e comprovará. Não há palavra fora da verdade. Todo mentiroso é fraudulento. Ele é danoso na sua própria casa. É isto. E os jovens militares agora vão andando, marchem, quando tomarem as posições firmes, tenham suficiência de derrubar todos os demais. Não há outro lugar. Isso vale para todo lugar. E vale para os impérios, para os colonizadores. Ficamos por aqui. Se está bem declarado, eu pergunto, a quem elegerei em Curitiba? O que é eleger? Na figura central da eleição está declarado: Jesus o Cristo, ou seja, o Espírito da fidelidade, a quem possa confiar. Este é o Espírito de um só a quem elege. Não elegerá o fraudulento. Então, Paulo dirá as seguintes palavras: Jesus Cristo é a nossa eleição.
antes que o mundo fosse estabelecido. É como dissesse, antes que tudo se realizasse, o fundamento e princípio, que é a fidelidade, a verdade, o justo, é aquele que te dá o perfil daquele que é elegível. Ninguém elegerá um ladrão ou um assassino, mas o fazem. Este é a falsa democracia e que os jornalistas não têm compreensão profunda. Querem fazer interpretações e o grande erro é quando os resultados da frequência, da audiência ou da falta deles, como no caso de um Reinaldo Azevedo, que é simplesmente desprezível por onde começou e agora onde está. Não há como eleger um homem desses. Não importa a função que ele exerce dentro da sociedade. Ele é nocivo. Querem a solução? Reduzam os partidos, acabem com a precedência de autoridade nos regimentos internos e que juízes sejam eleitos fora como todo militar, fora da regra da política. Entrou na política por ponto que passou, não tem mais razão de elegibilidade. Como o caso de um Moraes e como o caso de um Dino ou de um Zanin, mas afinal ele quer me provar o quê? Que ele é honesto? As provas que ele me dá não são essas. E a razão não consegue concordar. Ah, você é radical. Uma só eleição. Em Cristo és eleito ou és reprovado em caráter eterno.